cada coração aqui presente nessa manhã. Conduza cada momento, aceite os louvores, escuta a nossa prece. Que a Tua palavra nos instrua no caminho da verdade. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada pessoa aqui presente. Feliz sábado, igreja. Que alegria é estar aqui com vocês. É sempre muito bom voltar aqui na igreja de Nova Brasília. Aqui eu vivi uma das maiores alegrias da minha vida no ano de 2009, quando participei de um concurso do Bom de Bíblia. Era outra igreja. Eu também estava com outro visual, eu estava com alguns quilos atrás. Eu, naquela época, bem magrinho, só tinha cabeça e dente. Naquela época eu morava em Vale do Paraíso, na linha 612, lote 12, gleba 2. Não tinha luz elétrica na minha casa. E a maior parte do meu tempo eu passava com uma Bíblia na mão. Eu fui chamado para participar de um concurso do Bom de Bíblia e uma das etapas foi exatamente aqui nessa igreja. Eu sempre tenho muita alegria de voltar aqui porque traz boas memórias. Foi por esse período também que eu sonhei em ser pastor. E Deus me deu a oportunidade de ser pastor dessa igreja e de estar morando aqui em Ji-Paraná, estar aqui com o Ministério Jovem, dando a possibilidade hoje para que outros meninos e meninas, assim como eu, sonhem em viver uma vida em missão. O maior propósito é ver realmente os nossos desbravadores, aventureiros, jovens, músicos e universitários vivendo uma vida consagrada ao Senhor Jesus Cristo. O ministério é uma bênção. Dentro do ministério pastoral, nós vivemos muitos momentos de alegria. E um dos momentos mais marcantes que nós podemos viver no ministério é o que nós vamos viver aqui agora. Uma das cerimônias mais bonitas que um pastor pode fazer, que um líder realmente pode fazer, é a consagração, é a dedicação, a apresentação de um bebê. E hoje eu quero convidar aqui para vir à frente ele, o Arthur de Almeida Cardoso. Como ele não consegue vir sozinho, nós temos que convidar os pais, o Leandro, a Grace Kelly. Sejam bem-vindos. Feliz sábado, igreja. Dê uma saudação especial para eles. Eles estão aqui de uma forma muito especial para trazer o Arthur, porque o Arthur nasceu logo no comecinho do ano, dia 2 de janeiro, e eu estou até um pouco preocupado, irmãos, porque minha esposa está ali, minha esposa está lá atrás, a Karen. Karen já completou 9 meses, nós vamos ter uma menina, e de um tempo para cá só apareceu um menino. Eu já estou olhando aqui, quem sabe esses meninos vão tudo querer ser meu genro depois, e eu já fico preocupado, irmãos. Mas eu vi que é um rapaz bonito, né? Um rapaz aqui, olha, uma família de uma história interessante, de um povo fiel a Deus, e que Deus com certeza vai abençoar, para que em nome do Senhor Jesus Cristo seja uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando vocês decidiram tomar a decisão, como pais, de dedicar o filho de vocês ao Senhor Jesus, vocês estão fazendo algo muito importante, porque o próprio Senhor Jesus, ele foi apresentado no templo. A igreja adventista faz a apresentação das suas crianças assim, nesse primeiro momento, porque é uma cerimônia em que os pais podem tomar essa decisão pelos filhos. Eles podem dizer: esse meu filho vai ser dedicado ao Senhor. Quando vocês decidem fazer isso, vocês não estão trabalhando por um único momento, porque a dedicação do bebê não pode ser muito demorada, porque a gente tem que respeitar a paciência do Arthur também, né? Antes que ele chore aqui. Mas a dedicação de uma criança ao Senhor, ela demora o passo de toda uma vida. Hoje vocês estão apresentando ele ao Senhor Jesus, mas guardem isso no coração. A maior missão de vocês vai ser apresentar Jesus para ele, porque enquanto apresentar o Arthur para Jesus aqui nesse momento dura poucos instantes diante da igreja, apresentar Jesus para o Arthur vai durar a vida inteira. E como é que isso vai acontecer? Bem, a Bíblia tem um verso especial no qual eu quero deixar aqui com vocês,
que diz aqui, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 27 e 28. Era por esse menino que eu orava. É Ana que está dizendo aqui, a mãe de Samuel está dizendo, era por esse menino que eu orava, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Que bênção, que verso bonito. Quando uma mãe decide dizer isso, quando os pais decidem dizer isso, por ele eu orava. Ele hoje está sendo dedicado ao Senhor. Os pais estão tomando a decisão mais importante da vida, dedicar o filho, a vida do filho a Deus. Muitos hoje, eles perdem isso de vista, querem que os filhos alcancem o reino desta terra, dedicam os filhos e colocam no coração dos filhos que eles têm que ganhar muito dinheiro e viver realmente uma vida em que eles sejam felizes aqui nesta terra. Não há nenhum problema em ter recursos financeiros, não há nenhum problema em ter posses. O problema está quando a dedicação da vida de uma pessoa está nas coisas terrenas. Quando vocês decidem dedicar o seu filho em um caminho celestial, para o reino celestial, bem, as orações de vocês nunca serão em vão. Enquanto vocês decidirem apresentar ele para Jesus, o Senhor aceita essa dedicação quando nós o fazemos de todo o coração. Mas isso será comprovado na vida de vocês. Nosso voto então é para que vocês possam apresentar Jesus para ele, não simplesmente nas figuras de uma Bíblia ilustrada, mas que seja através das palavras, das ações, do companheirismo. O Arthur vai ver como o papai trata a mamãe, o Arthur vai ver como a mamãe trata o papai, o Arthur vai ver como os pais se relacionam com as outras pessoas, e eles vão ver como vocês amam o Senhor e a sua igreja, e ao ver isso, ao viver isso, ele vai aprender a amar o Senhor Jesus Cristo. Minha oração hoje é para que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre a vida dele, mas que em especial, que ele derrame bênçãos sobre a vida de vocês, tanta sabedoria, tanta vida espiritual, para que transborde da vida de vocês e alcance o Arthur, e não somente o Arthur, mas todas as pessoas que o envolvem, bem, porque existem pessoas que estão perto de vocês, família, não é verdade? Tem algumas pessoas que vieram aqui especialmente para ver a dedicação do Arthur. Onde estão essas pessoas? Será que eles viriam até aqui à frente para esse momento todo especial? Olha ali, tem mãos levantadas. Vocês aceitariam o desafio de vir até aqui? Onde estão seus pais? Estão lá? Aceitam o desafio de vir aqui pertinho do Arthur, afinal de contas? Ok, sua avó também está aqui. O Arthur está bem acompanhado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é muito especial. Dona Tereza, ela está aqui também? Olha que bênção. Não, ela não consegue vir. Ok, que bênção que ela está aqui, está aproveitando esse momento. Deixa eu dizer para vocês, quando nós decidimos apresentar uma criança ao Senhor Jesus Cristo, toda a família e as pessoas que o cercam são influência. E olha só, parece que nós temos companhia aqui também, né? É primo? Olha que legal. É uma bênção. Ter toda a família reunida, pessoas que amamos, faz a diferença. Eles são suporte, são pessoas que irão realmente mostrar o amor do Senhor Jesus Cristo para o Arthur. Então que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de todos vocês, para que, transbordando essas bênçãos na vida de vocês, alcancem a criação desse menino do Senhor Jesus. Eu vou convidar o casal para que eles se ajoelhem comigo. Vocês ficarão aqui de suporte junto com a gente. A igreja pode permanecer da maneira como está, mas eu peço que vocês orem comigo, porque esse momento é muito especial. Eu também fui dedicado ao Senhor, e quando fui dedicado ao Senhor, meus pais falaram assim: esse menino vai ser um pastor. E cuidado com o que vocês falam dos seus filhos, porque pode se tornar realidade. Se forem coisas boas, irá frutificar para a vida eterna. E que da boca de vocês, que da boca dos pais, possam sair muitas bênçãos para a vida dos seus filhos, para o reino celestial. Eu vou me ajoelhar agora, já vou aproveitar e vou treinar um pouquinho, né? Pegando o Arthur aqui nos braços. Pode ser.
E vou fazer uma oração agora especial, dedicando o Arthur ao Senhor Jesus. Acho que ele gostou do microfone, pode ser um cantor, um pastor, um pregador, está vendo só? Vamos orar então, meu amigo? Oremos. Bom Deus e bom Pai, de uma maneira especial, Senhor, nosso coração está feliz, porque esse momento é o momento em que nós estamos apresentando o Arthur ao Senhor. Estamos dedicando a vida dele. Será um homem do Senhor, um jovem valoroso, alguém que vai crescer nos seus santos caminhos e vai fazer, Senhor Deus, a diferença nessa geração. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que a tua graça seja derramada sobre a vida dele, que nos momentos em que ele se sentir em dificuldades, em desafios, que ele sempre olhe para o Senhor, mas que em Cristo ele seja declarado mais do que vencedor, e que o Senhor, quando voltar nas nuvens dos céus e vier buscar os seus filhos, busque toda a família do Arthur para morar conosco na Canaã celestial. Pedimos a tua bênção, a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós vamos ter um momento em que vamos pegar a assinatura do Arthur agora, para o certificado dele, mas enquanto nós vamos fazer isso, e antes de eu apresentar oficialmente aqui para toda a igreja, tem uma mensagem musical especial para o Arthur e para toda a família adorar o nome do nosso Deus. Meu amigo, aproveita, porque esse momento aqui é importante, que essa canção em louvor ao nosso Deus seja uma bênção para todos vocês. se tornar com carinho.
prometo que ao seu lado sempre estarei pra guiá-lo bem juntinho de Deus. Não há palavras pra te agradecer, Senhor, pois meu bebê nasceu e vou dedicá-lo a ti, vou ensiná-lo a te servir e assim irei retribuir o presente que deste a mim. O presente que deste a mim. Amém. Que Deus seja louvado. Os pais trouxeram uma oferta especial a Deus por gratidão à vida. Nós convidamos o nosso diácono para vir receber essa oferta de gratidão pela alegria que eles têm de ter recebido o Arthur com vida, com saúde. E essa é uma representação da gratidão que eles manifestam ao Senhor. Não fica somente retratado em recursos financeiros, mas no coração, com alegria, nos gestos, no companheirismo. E agora o Arthur vai receber, bem, primeiro, a Bíblia infantil, para que vocês possam contar as histórias de Jesus. Eu vou mostrar aqui para a igreja, para que vocês possam ver a Bíblia, a primeira Bíblia do Arthur, já está assinada por ele, já tem a marca do pezinho dele aqui nas primeiras capas. Vou entregar para a mãe. E aqui nós temos esse livro que vai retratar a vida do Arthur aqui na igreja. Toda a igreja tem todas as etapas para a vida dele, desde o rol do berço até se tornar um jovem e depois ser um líder da igreja, um missionário, estar avançando realmente no caminho do Senhor. Aventureiro, desbravador, o momento do batismo. Em cada uma dessas etapas ele vai carimbando, ele vai assinando, e as professoras, os diretores, os departamentos estarão aqui em auxílio, em acompanhamento na vida do Arthur. E por último, está aqui, olha, o certificado, eu mostro para a igreja, assinado pelo Arthur, já está assinado aqui por ele, com o pezinho, marcado realmente o dia, e vocês recebem hoje o certificado de que ele foi dedicado ao Senhor Jesus. E me permita pegar ele nos braços pela última vez aqui agora nesse instante, para eu apresentá-lo à igreja. Que Deus abençoe vocês, que ele cresça com sabedoria e graça diante do Senhor, e que Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Que bênção. Já foi um treinamento, né, irmãos? Eu acho que eu preciso de aulas. Vocês viram, né? É verdade, é verdade. Mas vai dar certo.
Laurenzinha está vindo aí, Lauren, o nome da minha filha. Desde já, orem por ela, estamos na expectativa, né? Estamos naqueles momentos especiais da vida do ser humano em que a gente está aguardando essa nova integrante do nosso lar. Irmãos, agora eu convido você que trouxe a sua Bíblia. Quem aí trouxe a sua Bíblia? Levanta aí a sua Bíblia, por favor, deixa eu ver as Bíblias. Ótimo, que bênção, Deus seja louvado. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler o verso 31 e 32. Mateus, no capítulo 13, versos 31 e 32. Você que nos acompanha em casa, você que está aqui na igreja, eu te desafio a abrir a palavra de Deus e a ler esse verso juntamente comigo. Esse verso é um dos versos que tem embalado o meu ministério, que tem inspirado as ações, que tem me feito pensar na missão que o Senhor nos deu. Afinal de contas, o que o Senhor espera de nós? Ou melhor, qual é o propósito, qual é o sentido em ser um cristão, em ser um seguidor de Jesus, em ser um adventista do sétimo dia? Isso aqui é muito importante, amigos. Fazer essas perguntas é extremamente importante. Em Mateus, no capítulo 13, versos 31 e 32, está escrito assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Um pouquinho mais para frente, o qual na verdade é o menor de todas as sementes, e crescida é a maior das hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Bem, Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, você pode até deixar a sua Bíblia um pouquinho aberta nos evangelhos, porque nós temos a oportunidade de conferir outros versos, mas esse verso em específico, ele está tratando sobre o tema principal sobre o qual Jesus Cristo pregou. Se eu fizesse uma pergunta aqui, ela pareceria até realmente ser uma pergunta muito simples, mas quem aqui é um seguidor de Jesus? Nesta igreja tem um seguidor de Jesus? Quem aqui é um discípulo de Jesus? Levante a sua mão, por favor. Ok, nós vemos que aqui é uma igreja repleta de discípulos de Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida? Você o segue? Ele governa as suas decisões? Ele é o seu maior amor? Ele é importante no significado da sua história? Gostaria de fazer essas perguntas para que nós começássemos a refletir e a pensar coisas importantes no que diz respeito ao sentido pelo qual nós fazemos o que fazemos, ou no sentido pelo qual nós estamos aqui. Por que você está aqui hoje nesta igreja? Ei, jovem, ei, amigo, filho de Deus, deixa eu perguntar para você, por que você está aqui hoje nesta igreja? Por que você faz o que você faz? Ou por que você é o que você é? Essa pergunta precisa ser respondida de verdade, porque no final das contas pode ser que nós estejamos fazendo. Hoje eu passei a manhã inteira em 4 aulas ali com a escola Send-me, para pessoas que querem ser missionários a curto, médio e longo prazo, fazendo esta pergunta para as pessoas: por que vocês estão fazendo o que fazem? Porque nós precisamos fazer a coisa certa pelos motivos certos. Esse não é o tema do sermão de hoje. O tema do sermão de hoje fala exatamente sobre o principal assunto pelo qual o Senhor Jesus Cristo pregou. Se você é um seguidor de Jesus, se você segue-o, se você o ama, se você realmente entende que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, eu faço então uma pergunta: qual foi o principal assunto sobre o qual Jesus Cristo pregou? Qual foi o principal? Você é um seguidor de Jesus, sim ou não? Sim? Qual foi então o principal assunto sobre o qual Jesus Cristo pregou? Vocês percebem que, bem, se essa é uma igreja de pessoas que seguem ao Senhor Jesus, se aqui eu estou falando para pessoas que já vivem uma experiência na caminhada da vida cristã, se vocês amam o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, acredito que quando fizéssemos uma pergunta sobre o principal tema sobre o qual Jesus Cristo pregou, a resposta deveria ser unânime:
deveria ser respondido com toda certeza. Mas vocês percebem como é difícil muitas vezes falar sobre o principal assunto sobre o qual Jesus Cristo pregou. Se você fizer uma pesquisa rápida, quem tem uma Bíblia aí no seu celular, você tem uma Bíblia no seu celular, você pode pesquisar aí, ou então se você tem uma concordância bíblica atrás da sua Bíblia, onde você consegue encontrar quantas ocorrências temos na Bíblia de acordo com aquela palavra, você pode pesquisar na concordância bíblica, lá atrás da sua Bíblia, sobre a expressão, o reino de Deus, ou o reino dos céus. Ou você pode fazer uma pesquisa no seu celular, na Bíblia eletrônica agora, e você vai se assustar com a quantidade de versos que a Bíblia fala realmente sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. E você vai perceber que o principal assunto sobre o qual o Senhor Jesus Cristo pregou foi sobre o reino dos céus. Se você for se perguntar qual foi a principal maneira pela qual Jesus Cristo pregou, a principal forma pela qual Jesus Cristo pregou foi sobre parábolas. Essa foi a principal forma. Ele falou em forma de parábolas. E ao falar em forma de parábolas, ele sempre, na sua grande parte, começava dizendo assim: mas o reino dos céus é semelhante a... Mas o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que, perdendo uma das suas moedas, o reino dos céus é semelhante, e ele vai realmente explicando o reino dos céus de acordo com as figuras que as pessoas conheciam no dia a dia. É bem possível que, se Jesus estivesse pregando nos dias de hoje, ele diria: mas o reino dos céus é semelhante a tal aplicativo, assim, porque é o que as pessoas conhecem. Não existe nada de misterioso na dracma, no grão de mostarda, ou até mesmo na ovelha. Aquelas eram figuras de linguagens que Jesus Cristo utilizou para ensinar para aquelas pessoas que estavam ouvindo lições de acordo com o tempo em que elas estavam vivendo. E usar essas ilustrações, essas mensagens, deixa eu abrir o parênteses, não podem comprometer os princípios das Sagradas Escrituras. Os princípios da verdade nunca foram comprometidos, porque Jesus Cristo apresentou tais parábolas, mas ele fez isso de uma forma acessível, para que as pessoas pudessem entender. Eu faço uma pergunta então muito especial hoje a cada um de nós, porque comunicação não é simplesmente aquilo que eu falo, é o que a outra pessoa entende. Igreja, nós estamos, e eu faço essa pergunta para que a gente consiga avançar com o tema do sermão, nós estamos pregando de tal forma que os nossos jovens consigam ouvir? Nós estamos pregando de tal forma que nós tenhamos a possibilidade de dialogar com eles? Outro dia eu estava na casa de uma líder, e o filho dessa líder olhou para mim e ele puxou conversa. Um menino muito retraído, tímido, ele ficava sempre realmente ali no seu próprio espaço, mas ele me fez uma pergunta, e ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim: pastor, acho que ele tentou puxar assunto, curioso, com respeito aos meus gostos, ele fez uma pergunta: você prefere a Marvel ou a DC? Só tem um problema, eu sabia o que era a Marvel e a DC, o problema é que eu não sabia muita coisa a respeito, principalmente da DC. Só que eu percebi uma linha de interesse, um coração aberto, alguém que estava pronto para conversar alguma coisa a respeito das coisas que poderiam ser encaminhadas, das coisas dessa vida que poderiam ser encaminhadas para as coisas celestiais. Eu eu devolvi a pergunta: você prefere qual? Ele falou: a Marvel. Eu falei: ainda bem, porque dessa aqui pelo menos eu sabia alguma coisa a respeito. E aí eu falei assim: e você gosta mais do Homem de Ferro ou do Capitão América? Aí ele falou: não, eu gosto de tal. E eu fui começando a conversar. Eu falei: você já assistiu o filme tal? E tal. E eu falei assim: você já reparou que esses filmes... E ele foi conversando e foi falando de detalhes, coisas que eram interessantes. E eu falei assim: você já parou para pensar, amigo,
que todas essas coisas são cópias, são paródias do que é o grande conflito? Veja, e eu fui fazendo um paralelo entre o que era apresentado no livro Grande Conflito, entre o bem e o mal, e fui dizendo para ele: você já percebeu essas coisas aqui no filme? Ele falou: é verdade. Eu falei: você já percebeu isso, isso e aquilo? E ele falou: é verdade. E eu não estou dizendo isso aqui para incentivar você a assistir os filmes, eu estou dizendo isso aqui para incentivar vocês a falarem a mensagem de Deus na linguagem que as pessoas podem ouvir. Porque se eu fosse falar naquele momento de mostarda, ovelhas perdidas ou qualquer outra coisa, aquele menino, ele nunca iria realmente desenvolver um diálogo comigo. Mas Deus me deu a graça naquele momento de conversar com ele. E veja, visitei a igreja dele outro dia atrás, e um dos líderes, e eu falei assim: gente, nós vamos preparar e vamos mandar um pregador para a missão Caleb aqui na igreja de vocês, junto com vocês, na missão que vocês querem fazer. Mas olha, a missão que vocês têm a partir de agora é preparar um rapaz, quem sabe não seja esse rapaz aqui, que vai ser realmente de fato um próximo pregador, evangelista de vocês na missão Caleb. E alguém falou assim: pastor, mas ele pregava na igreja. Aí eu falei: é sério isso? É sério? E eu perguntei: e você já pregou num sábado? Sim. Quantas vezes você já pregou? E ele começou a falar sobre a experiência dele, sobre como ele já havia começado a pregar, mas de repente parou. Amigos, irmãos, em um determinado momento eu fiz um chamado para ele para participar de uma missão que nós vamos ter agora em Costa Marques, e ele aceitou o desafio. Pela primeira vez ele vai sair da casa dos pais sozinho para uma cidade tão longe, vai ser um missionário por 15 dias, e eu tenho a certeza que o Senhor Jesus Cristo está preparando rapazes como ele, e moças também, para serem missionários em nome do Senhor Jesus Cristo, que vão levar a mensagem do Evangelho a muitas pessoas. Mas para isso, igreja, nós precisamos começar a conversar com essas pessoas, nós precisamos começar a falar a língua dos nossos jovens. Isso não significa sacrificar os nossos princípios, mas significa parar para entender. A maior parte das pessoas nos dias de hoje, elas não querem falar, elas querem simplesmente ser ouvidas. Se nós pararmos para analisar o que o Senhor Jesus Cristo fazia, como ele pregava o Evangelho e como ele anunciava o reino de Deus às pessoas, você pode perceber que ele escutava o que as pessoas tinham a dizer. Ele perguntava a respeito da vida das pessoas, e quando Jesus Cristo começava a conversar com as pessoas, você percebe que aquilo que ele falava era exatamente aquilo que estava no cotidiano delas. Jesus, ele sabia da vida da mulher samaritana, ele conversou com Nicodemos exatamente sobre a sua necessidade. Ele ouviu o jovem rico, ele perguntou sobre ele e ouviu o relato da juventude daquele rapaz, que tinha sido um homem fiel a Deus, mas que nunca conheceu a Deus. Ele sabia sobre o que Deus esperava que ele fizesse, mas ele não conhecia a Deus de verdade. Ele sabia o que deveria fazer, mas não conhecia aquele que mandou fazer. Esse era o grande problema do jovem rico. E ao conversar com todas essas pessoas, Jesus Cristo pôde mostrar as riquezas do reino, as belezas do reino, como o reino de Deus é. Porque o reino de Deus, ele é semelhante a um grão de mostarda. Sendo a menor das sementes, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, a menor de todas as hortaliças, ele cresce e se torna a maior de todas as plantas que são hortaliças, e se faz árvore. E ele disse: e as aves do céu se aninham sobre elas. Que representação é essa? É que o reino de Deus, ele pode encontrar espaço em um coração de um jovem, de uma pessoa, de um rapaz, de alguém que está totalmente alheio das questões espirituais, de alguém que não conhece as nossas falas, de alguém que não conhece os nossos costumes. Se nós chamarmos uma pessoa que nunca foi à igreja adventista do sétimo dia, se nós chamarmos essa pessoa para fazer o pôr do sol, o que essa pessoa vai imaginar? O meu pai, quando ele foi chamado pela primeira vez para fazer o pôr do sol, ele ouviu, ele entendeu que a pessoa tinha chamado ele para fazer o pão do sol, e ele foi até sem comer nada, porque ele pensou: esse pão deve ser muito bom, porque as pessoas se reúnem para fazer esse pão do sol. Vocês percebem que nós temos hoje uma sociedade
Vocês percebem que hoje nós temos uma juventude que vem à igreja, que sentam nesses bancos, mas que precisa ser ouvida? Vocês percebem que as dúvidas precisam ser tiradas? Mas acima de tudo, vocês percebem que nós precisamos ter experiência para viver com essas pessoas? Amigos, não há um outro caminho. A única forma para revertermos o quadro que nós temos, e o quadro não é animador, os jovens estão abandonando a igreja. O único caminho pelo qual nós podemos fazer alguma diferença, irmãos, é se nós decidirmos fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Ele convivia com as pessoas, ele comia junto com as pessoas, ele ouvia as suas histórias, ele atendia às suas necessidades. E a grande pergunta que eu quero fazer a esta igreja é: será que nós não temos um campo missionário dentro da própria igreja? Não seriam os filhos da própria igreja um campo missionário? Estudando agora, nas últimas semanas, sobre as novas gerações, alguém fez a seguinte provocação, de que se nós trabalhássemos unicamente para resgatarmos os filhos da igreja, nós teríamos uma igreja cheia, repleta de pessoas. Mas eu temo não somente por aqueles que saíram um dia, mas eu me pergunto, por que os jovens estão na igreja? É fácil às vezes perguntar, por que o jovem saiu da igreja? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, por que o jovem permanece na igreja? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem aqui é pai de jovens ou de adolescentes? Levanta a mão, por favor, deixa eu ver as mãos. Você já parou para se perguntar, por que o seu filho está na igreja? Ou por que o seu filho permanece na igreja? Ou por que o seu filho gosta da igreja? Essas perguntas deveriam ser feitas, irmãos. Vocês, pais, podem fazer essas perguntas aos seus filhos. Vocês podem conversar sobre isso. Porque talvez as coisas mais importantes da igreja, ou melhor dizendo, as melhores coisas do reino dos céus, talvez estão sendo as menos valorizadas. Desafio a cada pessoa que aqui está, a deixar com que o seu coração seja um bom solo, um bom terreno, pois o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para semear, e quando ele saiu para semear, bem, parte das sementes caiu num solo que era beira de caminho, as aves dos céus vieram e arrebataram. Outra parte caiu em um solo em que ele era cheio de pedras, não tendo a oportunidade de crescer com as suas raízes, a planta se secou à luz do sol. Uma outra parte caiu então no meio dos espinhos, e ao cair no meio dos espinhos, ela cresceu. Eu gosto da versão de Lucas sobre essa história, porque chega a dizer que os seus frutos não amadureceram, o que significa que aparentemente é alguém que se converteu, tomou a decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo, aparentemente começou a produzir frutos. O único problema é que os frutos não amadureceram. É o cristão de fachada. Até que então, de fato, uma boa semente caiu em bom solo. E quando a boa semente encontrou o bom solo, ela cresceu e multiplicou a 30, a 60 e a 100 por um. Por favor, irmãos, olhem para o Evangelho. Amigo, olhe para Jesus. Se você perceber que Jesus tinha a missão mais importante da história, qual era a missão de Jesus? Qual era a missão de Jesus? Qual era a missão de Jesus? Podem dizer qual era a grande missão de Jesus? Exatamente, é claro, ele vai pregar o Evangelho, as boas novas da salvação. É isso mesmo, meu amigo. Mas exatamente a grande missão dele é o quê? Primeiramente, salvar. Ele veio para buscar e salvar o perdido. E ele veio para salvar quantas pessoas? Se você tivesse que ter a missão agora de salvar todas as pessoas da terra,
de comunicar essa verdade a todas as pessoas da terra, o que você faria a partir de agora? É bem possível que você buscaria ter um perfil com muitos seguidores no Instagram. É bem possível que você gostaria de ir a um podcast, como o Dr. Rodrigo Silva, para poder falar a muitas pessoas. É bem possível que você pensasse que você deveria realmente espalhar outdoors por todos os lugares de todas as cidades para anunciar às pessoas. Só que Jesus não fez isso. Se vocês pararem para analisar, Jesus, ele viveu 33 anos nessa vida, nesta terra. Dos 33 anos, ele dedicou 3 anos e meio à pregação de um ministério público. E nesses 3 anos e meio, se você analisar os evangelhos de Mateus ao finalzinho do livro de João, você vai perceber que mais ou menos 3/4 do evangelho, ou dos evangelhos, é o tempo de Jesus dedicado aos 12. E você pode perceber que os sermões pregados para grandes multidões são poucos. E até mesmo quando Jesus estava fazendo um milagre ou contando uma parábola, ele estava direcionando aos 12. Eu gostaria de desafiar esta igreja a olhar para a simples missão do discipulado e encontrar nessa simples missão o maior desafio da sua vida cristã. Porque o desafio do discipulado, amigos, é fazer o que Jesus fez. É buscar as pessoas onde elas estão e trazer essas pessoas para a sua vida. É comer junto com elas. É levar essas pessoas para a sua casa. É ouvir as suas histórias, é servir diante das suas necessidades, é transmitir, é transferir, é imprimir aquilo que você aprendeu de Cristo e o caráter de Cristo já na sua vida, na vida de uma outra pessoa. Quando nós começarmos a pensar nisso e a fazer isso, a vida cristã não vai se reduzir simplesmente a vir na igreja no sábado pela manhã. Olhe para o que Cristo fez. E agora eu faço um apelo direto ao coração de cada um que aqui está. Olhe para como Jesus Cristo viveu. Olhe para como ele encarou a missão. Ele não contava as pessoas como se fosse simplesmente um número numa tabela. Ele amava cada pessoa que ele estava pregando. A Bíblia diz que ele olhou para o jovem rico e o amou. Ele chorou ao ver a tristeza, ao ver a frieza no coração de muitos que estavam ali no momento em que Lázaro estava enterrado. Ele amava o que ele fazia. Havia sentido e propósito no que ele estava fazendo. Irmãos, avaliem, por favor, como está o cristianismo de vocês. Que tipo de discipulado vocês estão vivendo? Você quer ter uma resposta sincera a respeito disso? Simplesmente faça uma outra pergunta. Se todos os novos conversos que a igreja trouxer se tornassem cristãos tal qual você é, que tipo de cristãos eles seriam? Olhem para esta igreja, olhem para os lugares vazios, por favor, olhem para os lugares vazios. Se todos esses lugares aqui fossem preenchidos exatamente por pessoas que são cristãs, exatamente como você é, que têm os mesmos princípios, os mesmos comportamentos, que se doam pela causa do evangelho exatamente como você faz, eu pergunto a você, teríamos uma igreja melhor? Teríamos uma igreja mais missionária? Teríamos uma igreja mais espiritual? Amém por isso, meu amigo. Eu espero, em nome do Senhor Jesus Cristo, em viver um tempo em que as coisas mais importantes sejam valorizadas de fato. Quando o reino dos céus for mais importante para nós do que simplesmente a manutenção dos nossos programas. Eu sonho de verdade, igreja, em ver no momento em que nós nos preocupemos com os nossos jovens de verdade, onde a nossa preocupação não é simplesmente se o culto jovem está acontecendo ou não, mas se os nossos jovens estão se tornando missionários e aprenderam a amar o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Porque eu já estou cansado como líder de jovens
em perceber que muitos só se empolgam para participar de um encontro ou um evento quando há um nome de um cantor famoso, um nome de alguém famoso, enquanto Cristo não parece ser mais suficiente para nós. Eu faço um apelo nessa manhã, queridos amigos, para que a mensagem do Evangelho se torne algo vibrante na sua vida. Eu faço um apelo nessa manhã para que um reavivamento pessoal, um reavivamento realmente da verdadeira piedade seja algo real na sua vida, seja a sua primeira ocupação, seja a sua maior vontade. Eu faço um apelo nessa manhã para que o Senhor Jesus Cristo seja o seu principal amigo. Se você decidir viver um reavivamento verdadeiro, se você decidir seguir o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, se você decidir fazer de Jesus o seu melhor amigo, se você decidir discipular as pessoas como Jesus discipulou, se você priorizar as pessoas ao invés dos programas, se você estiver disposto a trazer pessoas para a sua vida e assim imprimir no coração delas aquilo que Cristo imprimiu no seu coração, então, querido amigo, o reino dos céus é chegado sobre você e será semelhante a um grão de mostarda. Começará pequeno, mas daqui a pouco, adolescentes, jovens, meninos e meninas, homens e mulheres, pessoas de todas as idades, pessoas da terceira idade, da melhor idade, pais, mães, solteiros, de todos os lugares, até que chegará um momento em que pessoas de toda tribo, língua e nação terão conhecido que Jesus Cristo vai voltar e todos poderão tomar parte no reino celestial, que não será somente mais uma promessa, mas é algo que será uma realidade para todos nós. Mas para isso, uma mudança precisa acontecer em você e em mim. Como está seu coração? Está pronto para experimentar essas mudanças? Se sim, eu desafio você a orar e dizer: Senhor Jesus Cristo, estou aqui, cumpre em mim a tua vontade. Mas se você se sente longe de Jesus, eu te desafio nessa manhã a dizer: Senhor Jesus, perdoa as minhas dívidas e as minhas transgressões, eu não quero mais ser assim. Se eu tiver que discipular pessoas para que elas conheçam o Senhor como eu conheço, eu quero, Senhor Deus, te conhecer cada vez mais, para que as pessoas que estão ao meu redor te conheçam cada vez mais, para que os meus filhos te conheçam, para que a minha família te conheça, para que a minha igreja te conheça. Se esse for o propósito do seu coração, se essa for a sua oração nessa manhã, então o reino dos céus é chegado sobre você. Você teria coragem de fazer uma dessas orações? Teria coragem de entregar o seu coração verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã? Teria coragem de dizer ao Senhor Jesus Cristo que você permite com que Ele faça as coisas que você não consegue fazer sozinho? Se sim, eu vou orar agora e vou desafiar esta igreja a orar por vocês e pelos seus jovens, orar pelos seus líderes, orar por aqueles que irão entrar pelas portas dessa igreja, irão tomar lugar juntamente conosco, para que eles possam amar a Jesus Cristo como nós amamos, e que nós o amemos de todo o coração. Ore comigo. Bom Deus e Pai, nessa manhã, pessoas estão tomando decisões eternas aqui nesse lugar. Nós não estamos simplesmente decidindo o que vamos fazer na próxima semana. Aqui, Senhor, estamos decidindo que tipo de cristãos vamos ser. Amamos o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, entregamos a Ele a nossa vida e vamos segui-lo verdadeiramente, ou, Senhor Deus, a nossa vida continuará como se fosse uma farsa. Precisa ser diferente, Senhor Jesus. Uma mudança precisa acontecer na tua igreja. Nós precisamos ouvir as novas gerações, nós precisamos amar as novas gerações, nós precisamos discipular as novas gerações. Nós precisamos buscar aqueles que estão perdidos, nós precisamos amar aqueles que estão perdidos, nós precisamos buscar essas pessoas e trazer essas pessoas para a nossa vida. Ó Senhor Deus,
A pregação do Evangelho não é uma causa perdida. É bem possível que hoje nesta igreja corações chegaram aqui perdidos, mas a graça do Senhor Jesus Cristo nos encontra, as tuas misericórdias nos alcançam, e nós entregamos agora, Senhor Deus, tudo o que temos e o que somos, para que em nome do Senhor Jesus Cristo sejamos transformados, que amemos o Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, que possamos contar às pessoas o que pensamos do nosso Mestre, que sejamos verdadeiros discípulos, que possamos, Senhor Deus, dizer com convicção que o reino dos céus é chegado sobre nós. Por isso oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus líderes, salva, Senhor Deus, os teus jovens. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que a graça de Jesus esteja sobre você e que o reino do céu seja chegado sobre cada coração aqui presente. Feliz sábado.